Os cientistas costumavam considerar Marte um planeta geologicamente morto. Ele é menor do que a Terra e perde calor interno mais rapidamente. No passado, havia muita atividade em suas profundezas e há muitos vestígios de enormes erupções vulcânicas em sua superfície. O maior vulcão do Sistema Solar, o Olympus, pode ser visto da Terra, até mesmo com um telescópio amador. Mas as erupções vulcânicas em Marte pararam há muito tempo. O interior do planeta esfriou e solidificou. O resfriamento interno enfraqueceu seu campo magnético. O vento solar levou embora a atmosfera e a água restante congelou. Mas recentemente, Marte se tornou mais ativo. Tudo mudou quando os astrônomos estudaram milhares de imagens da região equatorial de Marte. As imagens foram tiradas entre 2006 e 2020 pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter da NASA. A câmera HiRISE capturou as imagens a uma altitude de 300 quilômetros acima da superfície marciana. As imagens permitem distinguir objetos individuais com um tamanho de até 1 metro. O estudo revelou um grande número de deslizamentos de terra e fluxos de detritos nas encostas dos vulcões marcianos. Os cientistas descobriram mais de 4.500 vestígios de rochas que deixaram padrões característicos em forma de árvore de Natal, algo que geralmente ocorre após um forte terremoto. O vestígio mais longo tem mais de 2,4 quilômetros, e no total, esses rastros somam cerca de 900 quilômetros de extensão. Cerca de 1/3 dos vestígios não estavam presentes nas imagens feitas antes de 2006, indicando que se formaram posteriormente. É claro que apenas tremores subterrâneos muito poderosos são capazes de mover essas enormes rochas. No entanto, até recentemente, tais tremores não eram encontrados em Marte. O que ajudou os cientistas a descobrir que Marte despertou? Como as amostras recentes tiradas de uma cratera quase ganharam vida? E por que um dos gases mais prejudiciais na Terra será tão crucial para os colonos marcianos? Olá, você está no Curiosidades do Mundo. Desde 2018, a espaçonave InSight tem monitorado terremotos usando o experimento sísmico para a estrutura interior. Ela detectou 1.300 tremores, e comparado à Terra, isso é quase nada. Temos sismômetros que registram de 500.000 a 1 milhão de terremotos todos os anos. A maioria deles são vibrações muito fracas em Marte, com até 3 pontos de magnitude, sendo que o mais forte foi de 4,2, registrado em agosto de 2021. Então, em maio de 2022, o planeta vermelho experimentou um Marsquake de magnitude 5. Na Terra, isso poderia quebrar janelas de casas e causar danos leves à infraestrutura. Mas foi um evento bastante significativo para Marte. Terremotos na Terra são mais fortes devido ao deslocamento de placas tectônicas e erupções vulcânicas. Marte não é tão ativo. Mas os tremores de 5 pontos mostram que os processos tectônicos não cessaram em suas profundezas. Movimentos e explosões de magma continuam. Quando o magma sobe, ele causa a flexão de uma única placa litosférica de Marte, o que leva aos Marsquakes. Mas será que a atividade geológica em Marte nos aproxima de resolver o mistério de sua habitabilidade? Conhecemos este planeta como um mundo muito hostil e inóspito, extremamente frio, com radiação terrível e sem água líquida. E claro, não há nada como elefantes, tigres ou mesmo camundongos em sua superfície. Eles não resistiriam a tais condições, e poderíamos facilmente observar alguns deles com telescópios ou rovers, mas não notaríamos micro-organismos com essas ferramentas. Micro-organismos conseguem sobreviver em condições extremas na Terra. Então, há uma possibilidade de que eles também possam existir em Marte, especialmente em suas profundezas, onde é mais quente e não há radiação fatal. Além disso, a descoberta de lagos subterrâneos em Marte é uma descoberta empolgante, pois sugere a possibilidade de água líquida, que é um ingrediente importante para a vida como a conhecemos. Em 2018, instrumentos de radar na espaçonave Mars Express, em órbita de Marte,
detectaram um grande lago subterrâneo no polo sul do planeta, bem como 3 corpos menores de água nas proximidades. Os lagos abrangem uma área de mais de 75 mil quilômetros quadrados. Esta região está localizada na planície de Mostrail, uma grande planície coberta de gelo, e, em 2022, instrumentos na sonda ExoMars mostraram que também há grandes reservas de água congelada ou líquida nas profundezas abaixo dos cânions de vales marineres. Elas estão escondidas dentro de um sistema de cânions que se estende ao longo do equador do planeta. A água nos cânions cobre uma área do tamanho dos Países Baixos e está localizada muito próxima à superfície do planeta, dentro dos primeiros 90 centímetros do solo. Na Terra, lagos subglaciais semelhantes na Antártica contêm micróbios, peixes e outros organismos. Isso também poderia ocorrer em Marte. Uma pequena quantidade de calor é retida sob a superfície de Marte a partir do interior do planeta, mas pode não ser suficiente para derreter o gelo. Isso significa que os lagos podem estar congelados devido a uma alta concentração de sal. Se a concentração for 20 vezes ou mais salgada que os oceanos da Terra, até mesmo micro-organismos não sobreviveriam. Para entender isso, os cientistas estão tentando determinar a composição da água nos lagos subterrâneos. Eles também estão procurando por sinais de vida em corpos de água superficiais secos. Em setembro de 2022, o rover Perseverance fez uma descoberta surpreendente. Ele encontrou moléculas orgânicas perto de fontes antigas de água. Essa não foi a primeira vez que rovers encontraram matéria orgânica no planeta vermelho. Mas essa descoberta é importante porque foi feita em um local de fusão de antigos rios e lagos. Está localizado na cratera Jezero, com 45 quilômetros de diâmetro. A formação do delta ocorreu há cerca de 3,5 bilhões de anos e acumulou areia, sedimentos e sais ao longo do tempo. O Perseverance extraiu a maior quantidade de moléculas orgânicas marcianas dessa mistura até hoje. Na Terra, fósseis de organismos antigos também são comumente encontrados em tais rochas sedimentares. O instrumento Sherlock, no rover Perseverance, projetado para identificar substâncias químicas e orgânicas, escaneou moléculas da cratera Jezero. Entre outros elementos, detectou átomos de hidrogênio ligados a átomos de carbono. O carbono é crucial para a vida e pode indicar atividade biológica. Também é importante observar que as moléculas orgânicas no sedimento da cratera Jezero estão entrelaçadas com sulfatos. Na Terra, depósitos de sulfato preservam matéria orgânica e frequentemente contêm sinais de vida. No entanto, as moléculas na cratera podem ter se formado por processos naturais. Os cientistas poderão determinar sua origem com mais precisão quando as amostras forem trazidas de volta à Terra, algo que a NASA planeja fazer em missões futuras. Enquanto isso, os cientistas descobriram outras pistas que apontam para a possibilidade de vida em Marte. Recentemente, o rover Curiosity detectou um nível incomumente alto de metano no planeta, 21 partes por bilhão em volume. O que isso nos diz? O metano, em concentrações mais altas, é encontrado na atmosfera da Terra e é formado devido às emissões de organismos vivos. Os pesquisadores estão planejando descobrir se o gás em Marte também está relacionado à atividade de seus habitantes. Se o metano tivesse se formado há muito tempo, ele já teria se decomposto em seus elementos componentes. Outra possibilidade é que o gás seja um produto da interação entre rocha e água. Mas o metano não é o único gás que intriga os cientistas. O dióxido de carbono, considerado prejudicial na Terra, pode em breve se tornar inestimável no planeta vermelho. O dispositivo experimental MOXIE, do tamanho de uma torradeira, foi levado a Marte a bordo do Perseverance. Suas partes foram impressas em uma impressora 3D a partir de uma liga resistente ao calor à base de níquel. Sua composição também inclui um aerogel leve para retenção de calor e um revestimento externo fino de ouro que reflete a radiação infravermelha. Graças a isso, o dispositivo único
é capaz de suportar uma temperatura de 800 graus Celsius, na qual ocorre a transformação do gás. Recentemente, o MOXIE produziu oxigênio puro a partir do CO2. Ele funciona separando átomos de oxigênio das moléculas de CO2. O subproduto, monóxido de carbono, é liberado na atmosfera. O dispositivo foi projetado para produzir até 10 gramas de oxigênio por hora. No entanto, após 1 hora de operação durante o primeiro teste, a produção de gás foi de cerca de 5,4 gramas, o suficiente para permitir que um astronauta respire por cerca de 10 minutos. O dispositivo é particularmente valioso porque é virtualmente ilimitado em termos de matéria-prima, já que a atmosfera do planeta vermelho é composta por 96% de dióxido de carbono. Além disso, o MOXIE utiliza regolito, que cobre toda a superfície de Marte. Após o processamento, este solo se torna combustível, ar para respirar, ou combinado com hidrogênio, água. A NASA e o CEO da SpaceX, Elon Musk, acompanham de perto as descobertas científicas em Marte. O chefe da SpaceX se prepara ativamente para os voos e promete que veremos as primeiras imagens de astronautas em Marte em 2029. Os 14 motores Raptor da nave Starship já foram testados. Enquanto isso, a NASA também escolheu a Starship como o primeiro módulo tripulado de pouso na Lua. Se tudo correr conforme o planejado, astronautas pousarão na superfície lunar em 2025 ou 2027 como parte da missão Artemis III. Depois, até 2040, a NASA planeja enviar uma espaçonave tripulada para Marte, e a Lua se tornará uma base para reabastecimento. Mas após o voo, os colonos ainda terão que se estabelecer em condições extremamente difíceis em Marte. E é aí que as novas descobertas científicas serão úteis. Muito provavelmente, como dizem os especialistas, a primeira tripulação pousará perto do equador do planeta. O cânion com água líquida em Valles Marineris será o local de pouso ideal. A água é necessária para beber, cultivar alimentos e atender às necessidades domésticas. Os colonos também precisarão de oxigênio, já que o ar em Marte é composto por uma mistura tóxica de dióxido de carbono, nitrogênio e argônio. E o MOXIE está cada vez mais perto de resolver esse problema. Além disso, Elon Musk planeja reabastecer foguetes diretamente em Marte para a viagem de volta à Terra. Para isso, ele quer construir uma fábrica no planeta vermelho para produzir metano e oxigênio líquido a partir de água, gelo e dióxido de carbono atmosférico. Se os pesquisadores encontrarem micro-organismos nos lagos subglaciais, isso também será um avanço para a colonização do planeta. Micro-organismos locais estarão perfeitamente adaptados às condições adversas de Marte. Estudando-os, será mais fácil encontrar formas de proteção contra os variados perigos climáticos do planeta vermelho. Você acha que já existiu vida em Marte? Conte-nos nos comentários e deixe um like se gostou deste vídeo. E para se manter atualizado sobre as últimas notícias da ciência, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.